Olá, sou o professor Vitor Hugo, professor de História, e esse vídeo ele é direcionado especificamente para os meus alunos de segundo ano do Colégio Planeta. Nele eu vou fazer uma breve revisão abordando os 5 principais pontos da matéria que vão ser cobrados na nossa próxima avaliação. Essa prova que iria acontecer agora dia 20 de março, na próxima sexta-feira, e que obviamente foi adiada por conta da pandemia de Covid-19, do coronavírus, da nossa paralisação das aulas presenciais. Mas assim que as aulas voltarem, esperamos que seja em breve, vocês vão encarar essa avaliação. Pensando nisso, eu fiz um roteiro de estudos com, repito, os 5 pontos principais do conteúdo que vocês têm que estudar para essa avaliação. Esse roteiro ele está disponibilizado para vocês no site da escola. Gostaria que todos baixassem, tá? E esse vídeo que eu estou gravando, ele vai abordar exatamente esses 5 tópicos desse roteiro, ok? Vamos lá então? O primeiro ponto de revisão diz respeito às motivações da Guerra dos Emboabas, que é considerada inclusive uma rebelião nativista, que ocorre no comecinho do século XVIII, entre os anos de 1707 e 1709. O aluno não pode esquecer que esse conflito está relacionado à disputa pelo controle das minas de ouro, das jazidas auríferas na região de Minas Gerais. Quem estava disputando isso? Os bandeirantes paulistas, que foram os responsáveis por encontrar metais preciosos nessa região, e os forasteiros, apelidados de emboabas. Esses forasteiros, esses estrangeiros, eles poderiam ser tanto portugueses como pessoas de outras capitanias que iam para Minas em busca, obviamente, de enriquecer com ouro. Os bandeirantes paulistas não estavam nem um pouco afim de dividir o controle dessas minas de ouro com esses forasteiros, repito, apelidados de emboabas. Nesse conflito, os emboabas saem vitoriosos, têm apoio inclusive da coroa portuguesa, e os bandeirantes derrotados são obrigados a procurar ouro em regiões mais interioranas da colônia e vão acabar achando em Goiás e em Mato Grosso, ok? Esse é o primeiro ponto da nossa revisão, a Guerra dos Emboabas. O segundo ponto diz respeito às principais rebeliões separatistas do período colonial da história do Brasil. Foram 2, a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. É muito importante o aluno ele se atentar às semelhanças e às diferenças entre esses 2 movimentos. Em relação às semelhanças, eu já falei, ambos movimentos são separatistas. Eles visavam a separação, a emancipação política, a independência em relação à coroa portuguesa, correto? Os 2 também foram influenciados pelas ideias iluministas que vinham da Europa. Terceiro, ambos eram republicanos. Quarto, eles foram controlados precocemente, ou seja, antes mesmo da rebelião estourar, esses movimentos já foram contidos pelas autoridades portuguesas. E quinto, são movimentos locais. A Inconfidência Mineira pregava a independência não do Brasil, mas da capitania de Minas Gerais, assim como a Conjuração Baiana pregava a independência da Bahia e não da colônia como um todo. Em relação às diferenças entre os movimentos, a Inconfidência Mineira foi um movimento mais elitista. Ele foi feito principalmente pela elite de Minas Gerais, grandes mineradores, comerciantes, militares, padres se envolveram nesse movimento. Já a Conjuração Baiana, também conhecida como Revolta dos Alfaiates, foi um movimento mais popular. Dele participaram negros, escravos, ex-escravos, pessoas de profissões consideradas mais simples, como alfaiates. Foi um movimento mais popular. Segunda diferença, até por consequência da primeira, a Inconfidência Mineira ela não falava em abolir a escravidão, pelo menos a maioria de seus membros não falava nisso. Já a Conjuração Baiana sim, falava em abolir a escravidão e inclusive a desigualdade social, uma proposta bem ousada para a época. Terceira diferença, a principal inspiração para a Inconfidência Mineira foi a independência dos Estados Unidos, a independência das 13 colônias, que também foi um movimento elitista. Já a principal inspiração para a Conjuração Baiana foi a Revolução Francesa, sobretudo os ideais jacobinos, os ideais considerados mais radicais e populares da Revolução Francesa. Ok? Outra diferença importante entre esses movimentos
diz respeito a como eles foram reprimidos. A Inconfidência Mineira teve punições mais leves, mais brandas. Apenas um participante foi condenado à morte, aquele mesmo, o tal do Tiradentes, o Joaquim José da Silva Xavier. Já na Conjuração Baiana foi diferente, as punições foram mais pesadas. Praticamente todos os líderes foram condenados à morte, foram enforcados na Praça da Piedade em Salvador. Então as punições, obviamente, foram mais pesadas. Atente-se a isso então. Diferenças e semelhanças entre Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana, ok? Nosso terceiro ponto de revisão, importantíssimo, diz respeito ao processo histórico que desencadeou a transferência da corte portuguesa para o Brasil. Isso aconteceu em 1808. É importante lembrar que a vinda da corte portuguesa, não foi só a família real, foi toda a corte que veio para cá, está relacionada ao contexto histórico europeu, especificamente à era napoleônica, principalmente a um decreto de Napoleão Bonaparte chamado Bloqueio Continental, onde ele proibia todas as nações europeias de manterem relações comerciais com a Inglaterra, a grande inimiga da França. O objetivo era sufocar a economia inglesa. Portugal desobedeceu o bloqueio continental, escolheu ficar do lado da Inglaterra e Napoleão, como represália, ordenou que suas tropas invadissem o reino lusitano. Como o exército português não era páreo para o exército francês, Dom João, o então príncipe regente de Portugal, resolve transferir a corte portuguesa de Lisboa para o Rio de Janeiro, como uma forma de salvá-la. Não esqueça disso, beleza? Nosso quarto ponto de revisão já está relacionado ao assunto do primeiro reinado, o governo de Dom Pedro I, o nosso primeiro imperador, e diz respeito à nossa primeira Constituição, a Constituição outorgada de 1824 e as suas características. Uma delas já está no nome, né? Constituição outorgada. O que significa? Que ela foi imposta pelo imperador Dom Pedro I, que não houve uma votação em uma assembleia, ou seja, foi uma medida autoritária. Outra característica, essa Constituição ela estabeleceu o voto censitário, isso é muito importante. Trabalhamos muito esse conceito em sala de aula, e o que significa voto censitário? Só votava quem tinha elevada renda, no mínimo 100 mil réis de renda para ter direito à participação política. Era, portanto, um voto elitista, o povo estava excluído da participação. Outra característica importante, o padroado, que era a ligação entre Estado e Igreja. A Igreja Católica foi decretada por essa Constituição a Igreja Oficial do Brasil, e ela estava subordinada ao Estado, correto? E a última característica importante dessa Constituição de 1824 foi a divisão do poder. Não em 3, como nós estamos acostumados hoje, mas em 4. Tinha um poder executivo, o legislativo, o judiciário e um quarto poder especial chamado de moderador. Esse poder moderador era exercido exclusivamente pela figura do imperador e se colocava acima dos outros 3 poderes. Ou seja, era uma monarquia bem autoritária que existia no Brasil de acordo com essa Constituição. Nosso último ponto de revisão está relacionado à construção do mito do herói da independência em torno da figura de Dom Pedro I. E a construção desse mito passa por uma tela, por um quadro que nós analisamos em sala de aula, chamado O Grito do Ipiranga, de Pedro Américo, uma tela que foi elaborada mais de 70 anos depois do 7 de setembro de 1822. Essa tela também é conhecida pelo nome de Independência ou Morte. Ali, Dom Pedro é colocado em um ponto centralizado da imagem, mais elevado, muito bem postado, bem vestido, em um cavalo, gritando independência ou morte, como se a independência tivesse sido uma obra dele, pessoal, do então príncipe Dom Pedro. Mas, na verdade, a independência ou a emancipação política do Brasil foi uma construção que começou lá em 1808, com a vinda da família real para cá, e que teve grande participação da elite brasileira, principalmente da elite agrária, os grandes fazendeiros, proprietários de terras e escravos. Não foi uma obra individual de Dom Pedro. Então, a ideia de que a nossa independência foi fruto da vontade do príncipe, somente dele, é uma construção de um mito, o mito do herói da independência em torno da sua imagem. Beleza?
Esses são os 5 pontos importantes para a avaliação de vocês, meninos do segundo ano. Gostaria que vocês baixassem esse roteiro com esses tópicos que eu acabei de abordar, para que você pudesse direcionar os seus estudos para a prova. Todo o conteúdo que eu falei está lá no livro 6 de vocês, no capítulo 4, mas não se esqueçam de estudar pelo caderno, pelos roteiros que eu passei para vocês no quadro. Do mais, excelentes estudos e estou aqui à disposição para qualquer dúvida. Um abraço.